Então, gente, boa noite. Nós vamos começar hoje a nossa segunda semana. Enfim, né, depois do ocorrido que aconteceu aqui perto de casa, gostaria até de pedir desculpa pelo nosso encontro, né, o encontro que não houve há 2 semanas atrás. Eu espero que todos e todas vocês estejam muito bem. O nosso tema de hoje vai ser trabalhar inicialmente com o Shine, e nós vamos trabalhar também com a manipulação e visualização de dados utilizando a ferramenta. Então, de maneira geral, eu espero que vocês já tenham brincado um pouco com R. Para quem não tinha familiaridade, eu percebi que várias pessoas têm familiaridade, o que é ótimo. Mas se você não tem, está vindo de outra linguagem de programação, eu espero que você também, enfim, consiga dedicar um tempinho para acompanhar. Lembrando, mais uma vez, nosso curso acontece, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato. Ana Flávia e o Gabriel estão lá, por favor, fale comigo, e eu, na medida do possível também. Entre em contato conosco via os canais do Discord, porque nós estamos prontos para atendê-los e atendê-los da melhor forma possível, dentro do tempo possível, tá bom? A gente não atende só de madrugada. Eu gostaria de falar para vocês e pedir encarecidamente um favor. Eu gostaria de pedir para vocês anotarem esse link do Meet. Nós vamos mandar e-mail, sempre lembrando, o link ele é permanente até o nosso curso terminar. E, por favor, compartilhem com os colegas de trabalho de vocês. Por que nós trocamos do Zoom para o Meet? Porque o Zoom não funciona direito. E nós tivemos problemas, inclusive um dos professores não conseguiu entrar no curso na primeira sessão, porque o Zoom decidiu dificultar a nossa vida. Então, por isso que nós vamos usar o Google Meet. E o Meet só precisa do navegador para funcionar. Já que eu falei do Meet, para quem não está familiarizado ou familiarizado com a ferramenta, vocês têm algumas opções, caso vocês queiram fazer alguma pergunta de áudio. Existe uma opção no canto inferior da janela do Meet, direito, escrito levantar a mão virtual. Vocês podem acionar essa mão virtual e depois, no momento apropriado, quando conseguir dar uma pausa, eu aciono. Eu estou vendo aqui as pessoas que ativam essa mãozinha. Gostaria de fazer igual o pessoal faz no voo, né? Gostaria que vocês ativassem essa mão para mim aí agora, só para ver se vocês conseguirem encontrar. O povo é rápido demais. Muito bom. Então, já percebi, fantástico. O último não vai ser excluído da sala, a última pessoa a levantar. Muito bom. Vocês podem também digitar no chat, a ferramenta de chat fica disponível o tempo todo, e o chat fica gravado, mas a gente não vai usar a gravação do chat para nada. Então, é simplesmente para apagar a gravação. E a aula vai ser gravada também no Meet. Eu acho que são esses os recursos principais. Pode acontecer de algum momento eu achar que eu estou mostrando uma tela e não estarei mostrando, exatamente, estarei mostrando. Agora eu posso usar isso. E, por favor, entre em contato comigo, só avisem no chat, seu cabeção, você esqueceu aí de trocar a janela. Então, recapitulando, a partir de agora, as aulas são no Meet. Quais são os nossos objetivos do nosso encontro de 50 minutos de hoje? Apresentar as características de um aplicativo Shine, pelo menos o esqueleto fundamental é a parte básica. Nós teremos um tempo para fazer uma análise exploratória com os dados da Covid-19. Vou compartilhar com vocês o script e vou solicitar que vocês, nesse primeiro momento, acompanhem a parte da minha análise e respondam mais as perguntas ligadas à análise de dados do que à programação em si. Eu acho que vai funcionar melhor para o nosso caminho aqui, para o nosso encontro de hoje. Então, eu tenho algumas perguntas que vocês vão me ajudar a escolher, talvez, o melhor caminho para trabalhar com as visualizações. Nós vamos ler os dados de uma API pública, feito por voluntários. Acho que o Turicas é o responsável por coordenar. Nós sabemos o problema de documentação do governo a respeito de unificar os dados das secretarias, e um conjunto maravilhoso de voluntários conseguiu colocar os dados da Covid, dos casos da Covid, mais atualizado que que a própria organização do governo, felizmente pelos voluntários, infelizmente pela organização, né, das secretarias estaduais e o nível federal do Ministério da Saúde. Bem, deixando isso de lado, vamos concentrar sempre nos dados. Nós vamos preparar os dados para uma visualização. Nós criaremos e estimaremos a média móvel usando o R, e depois nós vamos usar um misto de pacotes que nós temos, que é o ggplot 2 e o Plotly, para poder criar as nossas primeiras visualizações para o nosso banco de dados. Eu já vou avisá-los e avisá-las de antemão
nós não vamos focar agora em elementos estéticos do aplicativo do esqueleto Shine. Nós temos uma semana específica para discutirmos como nós podemos estendê-los e aplicá-los, por exemplo, frameworks de CSS dentro dos aplicativos Shine. A gente tem alguns pacotes que permitem o uso de alguns. Eu sei de cabeça o Bootstrap 3, o Bootstrap 4, que é a última versão do framework de web, e também Bulma, que é uma outra também que eu já usei para desenvolver um tipo de projeto que eu gosto também bastante, que é mais leve. E, por fim, eu vou apresentar para vocês o projeto da semana. Vai ser parte de vocês e responsabilidade sua. Você vai ter que quebrar a cabeça para poder montar o projeto final. E eu acredito que você vai estar num bom momento para poder montar o projeto do Shine, se você fizer e acompanhar os passos 1 e 2 da aula de hoje. Eu separei para vocês, uma coisa que eu deveria ter feito é compartilhar esses slides aqui agora com vocês. Vocês vão poder copiar os links. Então, já coloco para vocês aí os links para vocês abrirem a apresentação. Nessa apresentação, eu separei para vocês algumas colas de como usar o Shine para resolver problemas, trabalhar com transformações de dados, para quem não é familiarizado a usar isso no R. Então, se você vem, principalmente quem trabalha com pandas, a sintaxe é um pouco diferente, então, para você se habituar com ela. E a visualização de dados também, eu acho que é bastante simples, e para quem já usou do Python, o Seaborn, eu acredito que o Seaborn seja mais parecido com o ggplot, que é uma biblioteca de visualização, que eu acho que é imbatível do R. Sinceramente, ela é fácil de criar visualizações e de explorar dados, nós vamos usá-la. E nós vamos também, naturalmente, usar o ggplot 2 para criar os gráficos e usar um pacote do Plotly para deixar esse gráfico bonito. O Plotly tem uma API que faz com que a gente gere os gráficos dinâmicos usando a sintaxe do ggplot 2. Lembrando, mais uma vez, qualquer dúvida durante a aula, podem digitar no chat, porque eu vou tentar ler e organizar e parar de vez em quando, para não ficar falando igual a maritaca. E vocês também podem entrar em contato com os nossos queridos monitores no Discord. Show! Vamos lá. Falei igual pinto no lixo. O Shine, eu vou fazer uma introdução muito breve de como é a estrutura geral do aplicativo e reforçando. Nós estamos fazendo um curso introdutório, nós vamos gerar, eu acho, uma visualização bem rápida, bem legal. No entanto, ela vai carecer de coisas que a gente pode depois ampliar, mas é um curso inicial do Shine. Não adianta eu colocar uma coisa complexa antes de uma coisa simples. O Shine, ele basicamente, para quem não tem conhecimento nenhum da parte de web, ele possibilita você criar um aplicativo web a partir de um computador que tem o R instalado. Esse computador pode ser um servidor, mas boa parte do tempo do nosso curso nós vamos usar a nossa própria máquina para poder gerar esse site. O Shine ajuda bastante o desenvolvimento dessas interfaces, desses protótipos, eu acredito, e está no nível de maturidade maior do que outras soluções. Por exemplo, o Dash, que é da mesma empresa que desenvolveu o Plotly, que é para Python. De maneira geral, o que vai acontecer? O que a gente precisa saber do esquema do Shine? O Shine vai ter uma interface do usuário, os usuários manipulam essa interface e existe um servidor separado que vai modificar essa interface. Vocês vão perceber em breve, nos próximos 4 minutos, que nós vamos sempre pensar, existe uma parte que ela é pura e simples visual, e essa parte visual, a gente vai ter que coletar as entradas que aparecem da interface do usuário, por exemplo, uma caixa de texto. Nós vamos precisar trazê-la para o servidor, fazer a manipulação que a gente precisa fazer, e é isso, depois devolver para a interface gráfica. Então, nós temos 2 componentes principais, interface e a parte de servidor, que é a lógica do serviço. Os componentes podem ser resumidos dessa forma, a gente vai trabalhar aqui daqui a pouco com o desafio do nosso curso, o primeiro desafio. Então, nós temos a parte de interface. Nós precisamos carregar a biblioteca, então um script R, nesse caso é um script só, que vai conseguir executar isso tudo, e nesse script a gente vai ter a interface, podia ter outro nome, mas por definição a gente deixa assim, para ficar fácil.
Nós vamos usar algumas funções que possibilitam a criação da interface, e existem várias formas, existem outros pacotes que estendem o uso para ficar uma dashboard mais bonita, um painel mais bonito, e a parte do servidor, que é a lógica e as regras do nosso negócio. O Shiny App, então, vai precisar desses dois componentes principais. Reparando também, e eu vou chamar a atenção do que realmente importa para a gente nesse curso inicialmente, nós vamos receber inputs que vêm daqui, da interface, e os outputs também, que a gente vai poder enviar de volta para dentro da interface. Então, eu acredito que o Shiny, principalmente para mim, quando eu comecei a mexer, e eu já tinha algum tipo de ambientação trabalhando com programação web, JavaScript, HTML, CSS, que o Shiny era meio mágico para mim, que eu falava assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Como que isso foi feito de forma tão mágica? E tem muita coisa que fica escondida do programador, e eu acho que essa é uma das grandes características, né? De vantagem e desvantagem. Beleza, vamos lá então para o nosso desafio. Para criar uma aplicação Shiny, e eu vou pedir para vocês usarem o chat aí para mim, por favor. Vocês estão vendo o meu RStudio? Ufa, obrigado, Milena. Valeu, Vitor. Perfeito, vocês estão vendo. Agora, uma outra pergunta que eu preciso fazer para vocês. Estão conseguindo ler o que está escrito ou eu preciso aumentar a tela? Beleza. Sem espremer os olhinhos, né? Por favor. Então, muito bom. Nós vamos criar o primeiro aplicativo. Para criar o Shiny, o aplicativo é muito simples. Para isso, você vem em Arquivo, Novo Arquivo, e aqui existe a opção Shiny Web App. Se você clicar nessa opção, você coloca o nome da sua aplicação. Deixa eu colocar em outro lugar aqui. Tem R Projetos. Você pode escolher uma aplicação Shiny de um arquivo só, ou uma que separa a lógica do servidor com a parte da interface. Isso é uma escolha. Nós vamos começar simples e depois o projeto final do curso eu espero que vocês coloquem tanto na interface, a gente vai fazer isso nas próximas semanas, separar a parte de interface com a parte de servidor. Existem outras formas de colocar também. Se vocês hackearam lá o projeto final do curso, vocês provavelmente perceberam que existem outros scripts e outras funções que estão separadas, que eu tentei organizar para poder ficar mais fácil, o código ficar mais organizado. Então, ótimo. Aula 1. Vamos botar semana 2. Vamos pensar para frente. Coloco o nome e crio a aplicação. A aplicação, como eu havia dito para vocês, ela tem uma interface do usuário e tem uma lógica do servidor. Para executar essa função, você pode clicar em Run App. Se você executar dessa forma, inicialmente, provavelmente ele vai abrir dentro do próprio RStudio. E a aplicação, ela já está funcionando. A gente tinha pedido para vocês fazerem essa como um dos desafios da semana. E vocês também podem visualizar, e eu recomendo, principalmente se vocês forem transformar o trabalho de vocês em produtos para clientes, que vocês testem no navegador também. Afinal das contas, o RStudio basicamente é um navegador, é um Google Chrome, mas é possível executar no ambiente externo. Deixa eu só trazer para cá. E se vocês se vocês conseguiram perceber, o Shiny já tem alguma influência ele já é razoavelmente responsivo. Então, os elementos, eles aparecem de uma forma diferente na tela, dependendo da resolução. O que é bom, e eu acho que já é uma vantagem, eu acho que mais fácil de trabalhar do que outros painéis de visualização. Isso aqui é uma página web total. Então, eu vou clicar com o botão direito do meu navegador, inspecionar um elemento, e aqui realmente ficou pequenininho, mas o que eu queria mostrar para vocês é que já existe aqui uma
a marcação em HTML, é um H2, é um cabeçalho, um header. E ele já, basicamente, o Shine transforma, vou fechar aqui agora, esse código do R em aplicação web. Então, eu não sei se vocês aqui trabalham com JavaScript ou com algum framework de front-end, por exemplo, React, Vue ou Angular. Caso sim, eu acho que elas já são bem mágicas, eu acho que o Shine é bem mágico para poder gerar uma aplicação web. Então, dito isso, nós temos nosso primeiro aplicativo aqui. Vamos agora para nosso desafio, ou desafio da primeira semana. O desafio da primeira semana está localizado no o template dele. Ele está disponível na semana 1 do nosso repositório, que eu vou colar para vocês também. E dentro do nosso repositório existem aqui os nossos tutoriais da primeira semana e o template para ele. Se vocês estão usando o controle de versão, vocês podem atualizar o controle de versão e certifiquem-se que vocês estão na branch master. Existe outra branch, eu recomendo que para isso vocês estejam na branch master. Se você não entendeu nada que eu estou falando, a gente pode copiar e colar e está tudo bem também. É o que eu vou fazer aqui agora. Vou criar um script R e vou colar a minha aplicação aqui. Eu preciso salvar, naturalmente. Eu não sei, alguém aqui chegou a fazer a aplicação funcionar? Eu queria saber, manda no chat aí se vocês conseguiram fazer o desafio. O desafio, então, já usamos os recursos que a gente aprendeu. O Rocha já fez, muito bom. O desafio é inicial, né? Nós precisamos criar uma aplicação Shine que receba um texto como input e retorne esse texto como output. Reparem novamente que nós temos a interface gráfica e a parte de servidor no mesmo lugar. Nesse caso aqui, nós podemos usar tags de HTML e, para isso, eu recomendo vocês darem uma olhadinha na cola do Shine. Então, daqui a pouco a gente vai abrir. Essas tags de HTML significam isso aqui, um cabeçalho. Eu poderia, por exemplo, criar um segundo cabeçalho e vocês percebem que ele já aplica um estilo. Então, aqui eu criei um cabeçalho H1 do HTML e aqui um cabeçalho H2. E ele já gerou um espaçamento aqui razoável e provavelmente já aplicou uma fonte enfim, para poder gerar já a formatação. Eu recomendo que vocês trabalhem assim, dessa forma, e não tentem aplicar estilos de CSS diretamente nos elementos, porque depois é possível você criar uma folha de estilo de CSS e editar todos os componentes de uma vez só. Perfeito. H1, H2, mas isso não resolve nada do que a gente quer. Nós precisamos, no primeiro momento, criar uma entrada de texto para retornar esse texto. A colinha está aqui para vocês, e já tinha compartilhado a apresentação, fica a colinha para vocês aqui também. Nessa apresentação, existe toda uma explicação do template do Shine, vocês podem ler, e eu sempre volto nessas colinhas, eu amo essas colinhas. A gente vai poder trabalhar renderizando tabelas, gráficos, o que sai no console do R, texto, que é o que a gente vai precisar usar daqui a pouquinho, e existem vários outros tipos de elementos também. A gente pode executar e já jogar um HTML pronto, e por aí vai. O que nós queremos é usar alguma dessas entradas aqui, que são os formulários do HTML, e para isso nós vamos escolher um texto, que é essa daqui, Text Input.
Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. O text input, ela vai receber uma ID e o rótulo. Vamos testar isso. Eu acho que eu gosto muito de, enfim, tentar ver o que acontece. Fazer e ver o que acontece. Depois de ler a documentação de preferência, né? Então, ele falou que eu posso usar um text input. Se você começar a digitar, o RStudio vai completar. Se você usar Ctrl e barra de espaços, você completa e consegue identificar quais são os parâmetros que essa função recebe. Nesse caso, ele está falando que é um slot de input que vai receber o valor do nosso nome, por exemplo. Eu vou colocar aqui, entrada, nome. O label vai ser o rótulo. Nesse caso, a gente vai colocar aqui o nome, recebe um texto, eu vou colocar como se fosse o nome. Eu salvo apertando Ctrl S e eu preciso recarregar a minha aplicação. Recarreguei minha aplicação e eu já tenho aqui, eu já posso digitar aqui o meu nome, vou digitar o da Ana Flávia, na nossa aplicação. Bem, é um começo, mas está longe do final, porque basicamente a gente só está entrando com esses dados, não está fazendo nada com esses dados. Dentro da documentação aqui do R e dessa colinha, ele vai falar que nós conseguimos acessar esses input ID, que são essas entradas, usando a seguinte notação: input, o símbolo de dólar, cifrão e essa entrada. Então, nós já temos uma certa ideia de como que esse input pode ser acessado. No nosso caso, a gente pode colocar aqui input e usar o dollar sign, que é o símbolo de cifrão, e colocar entrada nome. Para quem não é da área da programação, fique bastante atento com a forma que você for digitar, porque, embora seja possível colocar acento, cedilha e símbolos bizarros, isso tende a gerar problema e você vai precisar colocar entre caracteres especiais, e eu não recomendo. Nesse primeiro momento, então, o que nós estamos fazendo do Shine? Recebendo o input com esse entrada nome, e esse input, ele passa, aqui eu já deixei o template pronto, ele passa a virar um output com esse nome aqui, name output. E ele vai renderizar um texto. Então, eu pego o text input e coloco dentro de uma possibilidade de renderizar texto. Se você está achando isso estranho, eu recomendo não assustar agora, porque a gente vai fazer isso muito ao longo do nosso trabalho, do nosso curso. Se na interface eu já coloquei o input, isso significa que eu já preparei, né, essa saída com esse nome. O que eu preciso fazer agora é criar essa saída na interface do usuário, porque no final das contas o usuário é o que importa, né? Para isso existe uma função que chama text output e ela recebe o argumento que é a saída do output. No nosso caso, name output, e eu vou colocar ele aqui. Aconteceu um erro aqui antes de eu executar o projeto. O RStudio já está falando aqui que ele esperava que eu colocasse uma vírgula aqui. Repare que essa vírgula aqui ela ajuda a separar os elementos da interface gráfica. É um pouco diferente da parte de servidor. Então, fique atento, isso provavelmente vai ser um erro comum, principalmente para o pessoal do Python, que não precisa ficar preocupado com isso, né? Bem, dito isso, nós temos a entrada, saída. Nós passamos essa entrada, né, para um objeto da saída e nós estamos carregando, renderizando ele aqui. Vamos ver se deu certo. Aparentemente não teve diferença nenhuma, o que me deixa preocupado. Mas deu certo. Acontece agora que eu digito a aplicação e automaticamente o elemento ele é gerado. Então, Gabriel, e a gente pode digitar o nosso nome. Lembrando também que nós podemos, e a gente vai fazer isso ao longo do curso inteiro, né? Nós poderíamos colocar uma outra função aqui para gerar um elemento de HTML. Então, por exemplo, eu acho que eu consigo colocar aqui um H3.
recarrego a aplicação e automaticamente o estilo já é gerado para essa saída. Então, isso pode ser útil e eu vou ficar por aqui, que da parte de estilo a gente vai trabalhar numa semana separada. Então, lembrando, e eu acho que recapitulando o que a gente fez aqui, nós temos uma interface do usuário, nós percebemos e descobrimos que é possível passar elementos de HTML, nós vimos que existe uma colinha maravilhosa do Shine, essa colinha pode ser acessada também aqui em Help, e tarará, colinhas, e existem várias colinhas aqui para vocês. Nós vimos também que essas entradas em HTML, pelo menos esse conjunto de HTML, pode ser usado no Shine, usando funções específicas do Shine. E nós percebemos que precisamos dar uma entrada, podemos manipular essa entrada aqui no nosso código, e depois nós precisamos exibi-la por nosso usuário. Eu acredito que essa talvez seja uma aplicação bastante simples, e eu acredito que bastante poderosa, porque se você fosse usar Vanilla, JavaScript, HTML, CSS, provavelmente você teria dificuldade de desenvolver uma aplicação rápida, feito essa aplicação Shine. Com a vantagem da gente usar a parte de estatística e visualização do R. Dúvidas até aqui? Quero saber se alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer algum comentário, porque daqui a pouco a gente vai para a nossa parte da análise de dados, né? Para a nossa semana. Fique à vontade para digitar, para fazer perguntas, ou digitar lá no Discord. Perfeito. À vontade para escrever ainda, porque agora eu vou trabalhar a segunda parte da nossa aula. Aproveito também para tomar café, eu acho que agora não seria bom. Né? O programador não tem problema, que já é imune a café. Mas se você quiser também, toma uma aguinha, dá uma esticada, porque a gente vai seguir o nosso curso. Nenhuma dúvida, gente? Tudo tranquilo por enquanto? Preciso saber se eu estou online ainda. Por favor, avisem aí no chat. Obrigado, Vitor, pelo feedback. Eu estou falando ainda, minha internet não caiu. Valeu, Kleber. Nenhum sinistro aconteceu. Show. Nós vamos agora trabalhar com um script que eu gostaria de deixar disponível para vocês. Já está disponível, para falar a verdade, para vocês trabalharem nessa segunda semana do curso. A gente vai fazer isso, discuti-lo agora, mas eu gostaria que vocês já deixassem também pronto para vocês estudarem esse script. Esse script fica situado na semana 2 do nosso curso, dentro do repositório. Vou colar aqui a função. Já vou deixar a segunda semana pronta aqui para vocês. E esse é um script que nós iremos executar a análise exploratória dos dados da Covid-19 no nosso país. O que eu fiz foi basicamente baixar e eu vou começar a trabalhar com esse script. Os nossos objetivos agora são explorar o nosso banco de dados da Covid-19, preparar os gráficos para a nossa dashboard, e isso vai ser responsabilidade sua dessa semana para a próxima semana. Nós geraremos um gráfico de casos acumulados, um gráfico de mortes acumuladas, e também estimaremos a média móvel. Para isso tudo acontecer, nós precisaremos carregar alguns pacotes que vocês, se vocês resolveram o desafio da primeira semana, que era instalar os pacotes do projeto final, você já tem esses pacotes instalados. Caso você use um sistema operacional diferente de Windows e tenha tido algum tipo de problema na instalação desses pacotes, entre em contato conosco. Nós só não temos, eu acho que, usuários de Mac aqui. Geralmente não costumam ter problemas com esse tipo de instalação. Mas Linux e Windows a gente consegue atender bem. Talvez o Caio possa nos ajudar, né, Caio? No nosso script, obrigado. O primeiro momento, a gente vai carregar esses 3 pacotes. Cada pacote, o Tidyverse é um metapacote, então ele carrega um conjunto, ele tem um conjunto de dependências usadas para manipulação de dados, a gente vai usá-la.
um pacote específico para estimar a média móvel, a gente poderia ter feito na mão também, e o Plotly vai nos ajudar a gerar o gráfico interativo. Para baixar os dados, vocês precisam ter carregados o nosso Tidyverse, porque essa é uma função que vem dele. E se vocês perceberem aqui, vocês podem acompanhar, nós estamos baixando o dado direto de uma API, tá bom? Esse dado ele já vem comprimido em algum formato, que não precisa, né, trafegar o texto. E para executar a linha, eu posso apertar Ctrl Enter no meu computador ou apertar Run. Eu já tinha falado isso, mas tem um tempinho que a gente não se falava. Quando eu executo, isso vai depender bastante da conexão da internet de vocês, porque esse banco de dados está crescendo, e muito, com os dados da Covid. A última vez que eu acho que eu vi, esse banco de dados tinha mais de 200 mega, eu acho. Carregando fazendo o download desse banco de dados na minha internet, lembrando que eu estou na roça, né, no interior. Então, são 170 megas desse banco de dados. Esse banco de dados é diferente do DataFrame normal, do R. Ele é um tipo que chama Tibble, e é específico, ele facilita, e tem algumas melhorias ligadas ao DataFrame original do R. As principais é na visualização. Para quem já usou R há algum tempo atrás, quando você digita, às vezes, sem querer, o nome do banco de dados e aperta Enter, o console do R demora um tempão para gerar uma resposta, porque ele imprime, se não me engano, as 4.000 primeiras ocorrências dos casos de um banco de dados. Isso é meio estúpido, porque, na verdade, ele previne a gente ser estúpido, né? Ele não previne. E agora, com esse tipo de leitura aqui, o Tibble, que é um tipo específico de DataFrame, ele nos ajuda a evitar esse tipo de problema. Bem, bagunça, né? Mas eu acho que é uma bagunça para o bem. Se a gente quiser inspecionar quantas linhas e quantos atributos, ou colunas, ou variáveis, depende aí da área que você estudou, tem vários nomes, as coisas, você usa a função glimpse, que ela é parecida com info, se não me engano, do Python. Nós temos, então, 1.600.000 linhas de 18 atributos, colunas ou variáveis. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, só detalhe para vocês, percebam, a gente já tinha trabalhado isso, os tipos de dados, existe um vídeo específico na playlist da primeira semana. Existem alguns tipos aqui de já são diferentes, mas um ponto central que eu esqueci de falar para vocês nos vídeos é que existe um tipo de dado que chama ENEI, e basicamente são os dados nulos, que você pode usar imputação e trabalhar com eles de outra forma. E o R já coloca esses dados de um tipo específico. E no nosso caso, quando a gente lê essa API aqui, ele já tenta inferir os tipos de dados diretamente. É aquele negócio, né? Tutorial, tudo mágico, tudo funciona. Se vocês quiserem dar uma olhada e ter umas estatísticas, extrair algumas estatísticas descritivas, você pode usar a função summary. E ela vai trabalhar com as questões, principalmente vai te dar já uma ideia de quais são os tipos e qual é a variação dos tipos das variáveis, atributos que nós temos. Então, nós temos as cidades que são do tipo caractere, nós temos um código da cidade que vem em número, o que pode ser um problema para quem trabalha com banco de dados, porque a gente pode ter o 00001, isso pode gerar problema depois. Nós sabemos que nós temos aqui dados omissos, os NAs que eu tinha dito há pouco. Nós temos as datas do banco de dados, e a última que aqui veio foi de 21/2/2021. Então, a gente baixou o dado, a API aparentemente está atualizada, naturalmente precisa de validação. E nós temos muitas variáveis para a gente fuçar. Então, população estimada num determinado município, se a última observação era do tipo lógico, então verdadeiro ou falso, né, conhecido como booleano, dependendo da linguagem de programação, se esse valor é repetido, a quantidade de morte confirmada, e nós já temos aí muitas coisas, né, quantidade de mortes por 100.000 habitantes, e um monte de coisa que a gente pode até excluir também para limpar o banco e otimizar a leitura, coisa que a gente pode fazer no nosso projeto final. Quantidade de mortes, e nós acabamos de ver, provavelmente, não sei se você está acompanhando, não está, porque meu mouse está apontando para lugar nenhum, mas nós temos aqui novo confirmado, nós já temos nossos primeiros problemas com o nosso banco de dados. Nós estamos falando aqui de pessoas
e voltaram à vida, né? Casos, não, aqui são casos confirmados e números negativos, o que pode gerar problemas na hora que nós criarmos os nossos atributos e a gente precisa criar uma validação boa a respeito dessa API. Então, isso aqui já é um problema, batendo o olho rapidamente, isso aqui de novas mortes também parece ser um problema, e eu queria ouvir de vocês quais são as hipóteses que vocês têm, que, enfim, que talvez expliquem, ou que expliquem esses números negativos. Alguém tem alguma sugestão? Digita aí no chat, abre aí a conversa com a gente. A API está errada? O que pode ser? Alguém gostaria de chutar sem medo de errar, gente? Pelo amor de Deus, programação, a gente só erra. Vai, eu vou puxar aqui, Henrique. Valeu, Caio. Número Pode ser negativo. que eles colocaram um valor, eles viram que eles colocaram errado, e aí eles decidiram Consertar. consertar dessa forma aí. Beleza, essa é uma hipótese, faz sentido, porque a gente está falando de uma série e eles não vão querer sobrescrever o dado anterior, e a sugestão da API que eles fizeram foi pegar os dados da secretaria que fazem isso, tomaram essa decisão, de colocar números negativos. Então, essa é uma hipótese que, aparentemente, com os dados, quando a gente trabalhou com eles, né, Caio, a gente criou essa hipótese, aparentemente ela é confirmada através da observação. Bem, obrigado, Caião. Nós temos uma parte, então, a gente consegue visualizar as linhas do nosso banco de dados. Para isso, eu uso a função view e ela vai abrir uma janela do RStudio. Vocês podem filtrar os casos, ordenar e por aí vai. Então, acabamos de ver aqui a Crelândia. Vou fechar essa aba. E aqui, no caso, é aquela notação que nós vimos de como acessar o data frame, que é um pouco diferente do Python, para quem vem lá do Python. Bem, eu gostaria de usar já essa função para a gente dar uma olhadinha. Qual seria o código da cidade de São Paulo? Eu posso usar aqui. Ah, tá. Não posso usar aqui ainda, porque eu limitei o meu banco de dados. Agora, talvez eu consiga achar o código da cidade de São Paulo. Como são 1.600.000 linhas, eu acabei de fazer uma coisa que pode ser uma burrada, que é de acessar o banco de dados inteiro, né? Eu não vou esperar muito. E eu acho que eu acabei de travar o meu R. Enquanto isso, eu poderia filtrar a cidade de São Paulo, criando uma lista de nomes únicos. Aparentemente deu ruim aqui, ele reiniciou. Eu só preciso abrir aqui a função. Pronto. Eu poderia criar uma lista de nomes únicos. Ele está carregando o banco de novo aqui na minha memória.
Então, eu poderia pegar aqui essa variável, visualizá-la. Só que eu estou com um pouco de medo do nosso tempo aqui, a gente tem mais 20 minutos apenas. E no final das contas, o nome vai ser, enfim, São Paulo vai ter esse código aqui no nosso banco. Então, eu poderia visualizar os nomes únicos. Aparentemente, o banco está grande demais para o meu computadorzinho. Sim, está grande demais para o meu computadorzinho. Peço desculpas pelo ocorrido. Se alguém quiser fazer algum comentário, tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade para fazer. Pronto, beleza. O código da cidade de São Paulo é esse aqui, eu já tinha deixado, vou fazer igual a Ana Maria Braga. Pronto. E as colunas que possuem a quantidade de mortes confirmadas e casos confirmados são essas duas colunas do banco de dados. Então, o banco de dados COVID-19 possui essas duas colunas que vão ser de nosso interesse para o nosso projeto dessa semana. Então, quantidade de mortes, casos confirmados, last available confirmed, e que ela está last available. Aqui é a coluna com índice 9, e a outra é a quantidade de mortes também. Lembrando que essas duas variáveis aqui, elas têm valores acumulados. E a quantidade de casos e mortes por dias, contando 1, 2, 3, 4, 5, são essas duas, new confirmed e new deaths. Perfeito. Então, a gente já deixei separado aqui essas duas, que são interesse para a gente. E agora é hora da gente começar a validar os dados para gerar a visualização que nós precisamos, que depois é ter um filtro no nosso Shine para selecionar a cidade, e com base nesse filtro, a gente carregar o banco de dados. Então, para isso, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer a forma do R, especificamente do Tidyverse. Eu posso criar um objeto SPData. Esse objeto SPData, ele pega o COVID, que é o banco de dados que nós temos, e nós podemos filtrar com o código de São Paulo. Então, só executar essa linha aqui, São Paulo passa a ser apenas esse código. E o que nós estamos fazendo aqui é criar um subset, um banco de dados novo, menor, somente com a cidade de São Paulo. A gente pode visualizar esse, eu espero que não quebre, o meu computador não trave, o meu RStudio, mas agora sim, São Paulo é possível ver. Aqui já está por data, esse banco de dados já está ordenado, aparentemente, de forma crescente as datas, que pode ser bom para a gente depois fazer as nossas manipulações. E nós temos quantidade de casos confirmadas, aqui já registradas dentro da API também. Então, casos novos, mortes,
dentro da cidade de São Paulo. Depois a gente precisa conferir a entrada de alguns dos dados. Aqui a gente começou, né, de forma crescente, está falando de 2020. A gente poderia colocar aqui a última data disponível. Então, para São Paulo, a última data foi dia 18, e nós tivemos infelizmente, né, 2.500 casos e 48 mortes. Então, um verbo que pode ser útil para vocês, para o projeto dessa semana, é o filter. Para isso, vocês selecionam a coluna do banco de dados, que é essa, Cite IBGE Code, e usem uma comparação lógica. Lembrando aqui, para quem não é da programação, no caso, usar 2 sinais de igualdade, tá bom? Porque o sinal de igual no R é o sinal de atribuição, igual a outras linguagens de programação. Perfeito, nós já selecionamos o banco de dados, só que é um banco de dados que tem muita coisa, a gente não precisa delas. Para a gente gerar o gráfico que a gente precisa, que é tentar identificar, gerar a média móvel, gerar a quantidade acumulada de óbitos e a quantidade de casos, e avaliar a quantidade de casos, a gente precisa somente de algumas das colunas que já foram selecionadas. A gente vai precisar da data, do código da cidade, porque depois a gente vai querer filtrar isso no nosso projeto dessa semana, e depois a gente vai trabalhar com as variáveis que são a última quantidade de casos confirmadas, a quantidade de mortes, a quantidade de novos casos e a quantidade de novas mortes. A gente já poderia usar, inclusive, esses indicadores para tentar começar a criar algum sistema de validação. Para a gente selecionar as colunas, nós usamos o verbo select. Então, esse é um banco de dados menor e mais fácil de trabalhar. Eu posso aplicar de novo a função summary, e nós temos aqui alguns casos, por exemplo, e a gente já tem uma ideia, que o máximo de casos por dia em São Paulo foi de 7.600 casos, a gente não sabe o dia ainda específico, e a quantidade de mortes num determinado dia em São Paulo foi de 179. Bem, vimos select, nós vimos filter, e eu não enfatizei o suficiente o operador de cadeia, que é o pipe, que é esse operador que pode ser usado para você encadear comandos. No nosso caso aqui, a gente não está encadeando quase nada, porque a gente pega o banco de dados e a gente seleciona. Mas a gente poderia, no caso, criar um SP-Data usando filtro e select ao mesmo tempo, usando esse operador de cadeia aqui, o pipe. É hora da gente visualizar um pouco a nossa distribuição de dados. Para isso, nós vamos usar o número, o banco de dados com as variáveis de interesse. Nós vamos selecionar data, quantidade de casos confirmados e a quantidade de mortes. E nós vamos expandir para poder gerar um gráfico tanto de casos quanto de mortes no mesmo lugar. Primeiro eu vou gerar o gráfico, para vocês terem ideia do que eu estou falando. E depois eu entro nos pormenores, nos detalhes do gráfico. Então, essa é a série histórica de novos casos em São Paulo, e essa é a série de mortes em São Paulo também. Repare que as escalas aqui, elas estão diferentes, é por isso que, para maximizar a visualização. Esse é um gráfico que eu vou só chamar a atenção de vocês para alguns detalhes, para depois a gente discutir um ponto. Então, para poder trabalhar com esse dado, o que eu preciso fazer é combinar no meu banco de dados as variáveis de novo caso e new deaths ao mesmo tempo, de novas mortes. Para isso, eu uso a pivot longer. Eu vou mostrar qual que é a diferença de um para o outro aqui. Pelo menos vou tentar, né? Quando eu uso esse tipo de pivot longer, seria a mesma coisa de eu colocar a data e a quantidade para uma determinada data para a cidade de São Paulo, que a gente só está trabalhando com ela por enquanto. Uma variável que vai ter o nome de casos confirmados e mortes e os valores. Isso aqui ajuda para depois a gente visualizar usando a gramática ggplot, o gráfico, o pacote ggplot2. O ggplot2, geralmente ele recebe um banco de dados como argumento
no caso a gente está passando o banco de dados aqui em cima, transformando e passando basicamente esse banco de dados aqui. E no nosso banco de dados, o que a gente está fazendo é colocar no nosso eixo X a data, no nosso eixo Y a variável valor. Nós aplicamos uma camada nela, que é a de linha, que é um gráfico de linha que a gente pode usar. E aqui nós estamos criando uma faceta para esse gráfico, separando os valores por nome. Então aqui nós conseguimos plotar dois gráficos de forma separada para avaliar. Agora é com vocês. Eu gostaria de saber de vocês o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade desses gráficos. Digitem aí para mim, por favor, o que dá para a gente fazer com esses gráficos. Podem abrir também, levantem os braços virtuais aí, fiquem à vontade para falar e participar. O que a gente consegue fazer aqui para melhorar a qualidade dessa visualização? Sem medo de errar, gente, porque, enfim, aqui a gente tem que ter escolhas. Pô, se ninguém falar, eu vou puxar de novo, hein? Tá. A Mônica deu uma boa ideia, agrupar por mês. É um bom caminho. Agora, Mônica, agrupar por mês é uma ótima ideia. Do ponto de vista de vigilância epidemiológica, você acha que teria uma desvantagem de agrupar por mês? Mas é sim uma boa forma da gente começar a resolver o problema. Agrupar por mês. Sem medo de errar, fique à vontade para participar. Eu não sei se vocês estão lá no Discord comentando. O que a gente poderia fazer para melhorar a visualização, esse tipo de visualização, para a gente tomar melhores decisões? Além de agrupar por mês, que é sim uma boa saída. O Kleber falou que a gente poderia aglutinar por um período menor, também por semana. Isso poderia ajudar bastante no processo de tomada de decisão, de abertura de leito, de fechamento de leitos, de controle epidemiológico, ou de avaliar, por exemplo, se as estratégias de mitigação feito distanciamento social, elas têm algum tipo de impacto. Então, muito bom. A gente pode diminuir o período de análise para não ficar olhando esse troço grande demais. Então, excelente ponto também. Em São Paulo, a gente percebe, né, que está bem avacalhado ainda. E uma outra coisa que a gente poderia falar que ninguém mencionou, mas provavelmente vocês já estão acompanhando, é tentar amortecer essa série temporal de casos por causa desse registro, utilizando a média móvel, né, que está famosérrima por causa da Covid, inclusive. Né? A gente abre o jornal, eu abro o portal, lá está lá, média móvel, né? Tantos por cento de redução da média móvel. Por quê? Porque existe uma grande oscilação na forma que esses casos são reportados, pelo menos para a cidade de São Paulo. Eu posso adiantar para vocês, a gente não viu isso aqui ainda, mas a informação é que isso acompanha o Brasil inteiro. Então, final de semana, a quantidade de casos reportados é menor, feriado também, porque o pessoal da saúde para de colocar. Quando tem um excesso de casos também, as pessoas, aparentemente, existe diferença no relatório. Então, isso ajuda a explicar um pouco esse gráfico. E uma forma boa, que não precisa ser correta, tá? De calcular, é utilizando a média móvel. Para calcular essa média móvel, então, assim, eu adorei as respostas. A gente pode colocar a linha de média, tendências, eu achei muito bom. Mônica e Kleber, muito obrigado pela participação, e esse é um dos caminhos, tá?
A média móvel, média deslizante pode ser utilizada para a gente gerar esse tipo de indicador. A gente viu que para São Paulo os dados já estão ordenados. Então, para criar a média móvel, o que a gente precisa fazer é usar uma função que calcula a média móvel. É muito simples. Então, só para recapitular, eu pego o meu banco de dados que a gente gerou lá em cima, que é São Paulo, com as datas. Coloquei aqui média M de casos. E nós temos também uma função que vem do pacote slider, que nos ajuda a calcular a média móvel. Eu vou abrir a documentação dela aqui rapidamente. E ela permite que eu consiga interagir, e ela é uma função otimizada, porque ela permite o cálculo de forma paralela, então não precisa ser seriado, a forma de estimativa, para alguns casos. E o que eu preciso passar, basicamente, é a coluna do banco de dados que eu gostaria de calcular a média deslizante de casos, a função, que no caso é média, o período anterior, que no caso são 7 dias, e o período posterior, para poder calcular a janela. Então, é uma função que nos ajuda a estimar a média móvel. Então, feito isso, eu executei e nós já temos o banco de dados com SP, DataMin, com a média móvel. Então, a média de casos aqui, eu espero que esteja certa, a gente vai fazer uma validação bem rápida e porca, né? Primeiro dia, tudo tranquilo, um caso confirmado, no segundo dia nenhum caso, média de 1 com 0,5, e média de 1 com 0,0 é 0,3. Então, aparentemente, nós estamos aqui, 1, né, volta para 5, e por aí vai. Aparentemente, foi estimada de forma correta. Naturalmente, eu validaria isso de outras formas, mas aqui, por causa do tempo, a gente vai ser mais rápido. Estimada a média móvel, eu posso agora fazer o mesmo caminho que a gente tinha feito anterior. No nosso caso aqui, eu vou selecionar as colunas de interesse, no nosso caso, média de casos, média confirmada, e nós vamos plotar a média junto com a quantidade de casos. No nosso caso, é muito semelhante ao raciocínio do anterior, e nós vamos ter a média móvel, que já é uma série amortecida, comparando com esses picos aqui que acabam ajudando, atrapalhando a gente em uma determinada análise. Então, já suavizou alguma coisa e talvez fique mais fácil. Aparentemente, a quantidade de casos em São Paulo, não vou assumir essa parte final aqui, mas São Paulo teve um acréscimo de casos em janeiro, comparando com dezembro, por exemplo, aqui. Para vocês, isso eu sugiro que vocês façam depois, vocês podem brincar com os parâmetros dos dias. Então, o que acontece quando a gente usa uma média usando os últimos 14 dias, os últimos 30 dias? Então, o que acontece com a nossa série, com a nossa média móvel? Então, isso pode ser um ponto legal. Provavelmente vai amortecer mais, mas ao mesmo tempo ela vai ficar, né, talvez é mais fácil ver uma tendência, mas a tendência de curto prazo ela perca sensibilidade e acurácia. Bem, precisamos terminar, porque a gente já está aqui há 1 hora. E aqui é o último gráfico que nós vamos trabalhar agora. O que nós vamos fazer é plotar o primeiro gráfico do nosso trabalho. Esse é um gráfico que nós vamos plotar. Eu vou jogar a receita final para vocês já terem uma ideia dela. Nós vamos gerar esse gráfico interativo. Então, se você passar o mouse, você consegue... por exemplo, foi uma sugestão, né, do Kleber de diminuir o tempo. Então, a gente já consegue fazer isso usando alguns comandos. Eu acho que são 10 linhas de comando só. Então, esse é o gráfico que a gente vai gerar. Nós vamos colocar aqui a quantidade de casos usando já a média móvel. Para isso, nós vamos criar um objeto, gráfico linha. Esse gráfico ele vai vir lá no nosso banco de dados SP Data com as colunas limitadas e com a mediana computada. Nós vamos selecionar a data e a quantidade, a média móvel.
nós vamos preparar uma camada do nosso gráfico, e no eixo X nós teremos a data, e no eixo Y nós teremos a média móvel de 7 dias. Nós colocaremos um tamanho para a nossa linha igual a 1, para ela ficar um pouco mais grossa, ficar mais fácil de ser visualizada do que o gráfico anterior. Nós vamos aplicar um tema mínimo, que vai ter uma quantidade menor de cor e de elementos. Essa é a minha escolha pessoal, vocês podem brincar com isso depois. E a melhor forma de brincar é olhar a documentação ou trocar o nome aqui e ver as opções. Nós vamos colocar um detalhe para a visualização final do nosso cliente, que está acostumado à língua portuguesa, então a gente tem que trocar os pontos, o separador de decimal por vírgulas, e nós vamos colocar uma quebra no gráfico de mês, no formato que nós também estamos acostumados, de mês e ano. Aqui é perfumaria, essa parte é para deixar o gráfico mais bonito, e eu vou só executar o gráfico para vocês aqui. Esse é o gráfico usando o ggplot, ele é estático, eu passo o mouse, não acontece nada, inclusive eu posso exportar. E aqui já acontece o número de casos, aqui o mês e o ano. E esse é o primeiro gráfico para o nosso dashboard. Se você perceber bem, a única diferença que vai acontecer é que eu vou colocar esse objeto, que é o gráfico do ggplot, eu vou colocar dentro dessa objeto gráfico linha, e vou chamar uma função do ggplotly que chama gráfico linha. Essa função aqui, ela converte o gráfico estático para a API do Plotly. Então, o gráfico passa a ser interativo e ele pode ser embutido tranquilamente dentro de uma aplicação Shine, porque existe a interface do Plotly com o Shine. E aí nós já temos esse gráfico para colocarmos dentro do Shine. Terminando isso, nós vamos para a última parte do nosso encontro de hoje, que é explicar o projeto final. O projeto final está dentro da segunda semana do curso. E aqui ele tem um template para você trabalhar. Se você perceber, nós teremos já a separação entre servidor e a parte de usuário. Eu vou carregar o projeto final aqui no meu R para poder explicar melhor. Eu apertei o botão errado, eu preciso só ir lá no diretório. Deixa eu ir por aqui que é mais fácil para mim. Shine, segunda semana, template Shine, starter template. Vou defini-lo como meu diretório de trabalho. Vou fechar isso tudo aqui. E vou carregar as duas partes. O projeto final nós deixamos comentados para vocês. Nós usamos uma outra forma de fazer o download da API para que vocês não tenham problemas na hora de ficar executando o projeto múltiplas vezes. É necessário, naturalmente, entrar na pasta e definir como diretório de trabalho. E você pode executar a aplicação por aqui. O que você vai precisar fazer está aqui dentro do servidor. Você vai precisar implementar, trazer o nome da cidade. Isso já está pronto para você. O código da cidade, igual nós vimos no nosso exercício de São Paulo. Depois que você pegar os dados de São Paulo, você vai precisar estimar a média móvel, utilizando uma janela temporal que você quiser. Pode ser 7 dias, 10 dias, 14 dias, o que você quiser. E você vai precisar retornar um objeto ggplotly
no seu gráfico aqui, que vai ser o output que vai sair lá para o usuário no input. Então, recapitulando, para essa semana, para você quebrar a cabeça, a gente já fez isso no script do R. Agora é hora de você, a partir dessa linha aqui, pegar aquele código que a gente acabou de ver e discutir, colocar o código aqui dentro, adaptar o código e retornar o objeto ggplotly. Bem, feito isso, a gente já deixou, para facilitar a sua vida, o seletor das cidades aqui para vocês. Então, eu recomendo que vocês baixem o projeto, usem o projeto e vocês vão se concentrar apenas, para a semana que vem como subprojeto, no desenvolvimento do gráfico. Se você quiser um desafio maior, eu sugiro que você vá lá e tente criar um seletor na interface que escolha entre 7, 14 e 30 dias e que para ele recalcular a média móvel de forma dinâmica. Então, se o usuário clicar 30 dias, o gráfico pula para 30 dias. Se colocar 14, pula para 14 dias. Então, esse é o desafio para quem já está mais familiarizado, já trabalhou com R e tudo mais. E a parte básica é pegar aquele script que já está no nosso GitHub e adaptar para cá. Então, é isso. Basicamente, o que vocês vão precisar fazer é editar a parte do servidor e hackear o projeto para vocês. O código está disponível, então, recapitulando, no nosso GitHub. Dentro da semana 2, o template está aqui. E você precisa baixar para o seu computador para poder executar. Lembrando de definir como diretório de trabalho para executar o aplicativo. Se você quiser hackear mais ainda o projeto e ver como que a coisa é feita, existem outras funções que são utilizadas, que nós escrevemos para facilitar. Eu coloquei aqui, não é necessário editar o arquivo, hackeie com cuidado, porque aí você pode quebrar a sua aplicação inteira. Mas como está no GitHub, você pode fazer o que você quiser, depois é só voltar, né? É diferente da vida, né? Ou do acidente automobilístico. Gente, peço desculpas por ter excedido o nosso tempo. Gostaria de saber se vocês têm algum tipo de pergunta. E é isso. Hoje nós vimos, enquanto vocês estão preparando as perguntas, nós vimos, recapitulamos o projeto, o desafio da primeira semana. Nós também vimos como que o Shine funciona, a estratégia geral. Nós vimos que tem uma interface do usuário, que a gente precisa colocar as entradas e as saídas. A parte de servidor, onde é que a gente define a lógica de negócio. Nós trabalhamos com parte de elementos que são fundamentais para gerar o projeto final, mas o projeto dessa semana, e nós vimos algumas colinhas que podem ser úteis para vocês, caso vocês queiram expandir o R, para gerar gráficos, para gerar aplicações do Shine e para manipular esses dados. Então, esses eram os objetivos da aula. Eu sei que é bastante coisa, nós colocaremos vídeos, inclusive o vídeo dessa aula para vocês, reassistirem, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, é para entrar em contato. Eu acredito que agora a coisa vai ficar um pouquinho mais difícil, ou um pocão mais difícil. Então, usem um dos nossos queridos tutores, que eles estão prontos para ajudar vocês a concluir e aprenderem a usar o Shine. Beleza? Alguém tem algum ponto, alguma dúvida? Kleber disse que está tranquilo, muito bom. Se não estiver tranquilo, pode falar também, sem medo, sem nenhum problema. Nós estamos aqui para ensinar. Então, o nosso objetivo é que vocês possam desfrutar dessa ferramenta. O Rocha perguntou se haverá certificado. Sim, Rocha, o sistema de certificação contempla, inclusive, a realização desses subprojetos, mas a resposta é afirmativa, haverá certificado, e nós separamos para a última semana também o momento que os melhores projetos, eles têm um tempo para serem apresentados. Então, nós temos, vocês vão poder expandir a parte do R e se destacarem aí no final, quebrar o projeto, melhorar o projeto, que nós já temos um modelo de projeto final, talvez colocar os dados da vacinação, né? Quem sabe, no nosso projeto final. Então, essa parte aqui para essa semana já vale 15 pontos do total. E eu recomendo que vocês já debrucem e comecem
a trabalhar com esse código agora, porque a complexidade vai aumentar ao longo das próximas semanas. Mais algum ponto? Então, certificado sim, vocês têm um tempo para poder brilhar, não é isso? E falar assim, nosso projeto está lá no GitHub, é horrível, tem essa proposta que é melhor, então você tem como hackear o projeto e melhorá-lo. Os dados da vacinação é uma coisa que eu acho que talvez até eu mesmo fiquei curioso agora para tentar integrar. Mais algum ponto? Então, gente, é isso. Quem quiser sair, eu acho que já... O material, Kleber, quando vocês terminarem o subprojeto, eu recomendo que vocês compartilhem conosco, se vocês puderem e souberem, no GitHub, de preferência. Então, eu pedi para vocês criarem um fork do repositório. Então, para quem já tem essa habilidade, para compartilhar o código no GitHub conosco. E caso vocês não consigam fazer isso, vocês podem mandar o código também, mandar uma foto da aplicação funcionando para a gente, do código, para a gente poder corrigir. Nesse caso específico, vocês só precisam mandar o texto, né, do servidor, porque é o que a gente vai poder olhar para conferir, a gente já sabe, porque não é necessário trocar a interface do usuário. Muito obrigado pela pergunta, eu esqueci mesmo. Então, entrem em contato, coloquem lá para a gente, as pessoas que forem hackear lá, colocam o print para a gente ficar com inveja, ou aprender, pedir ajuda, e também podem colocar para os nossos monitores lá. Então, entrem em contato conosco para a gente poder ver o desenvolvimento. E não deixem para a última hora também, porque isso pode demorar um pouquinho para vocês conseguirem fazer. Beleza? Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Boa noite. Eu pararei a gravação agora. Caso vocês tenham perguntas, eu vou ficar aqui mais uns 15 minutos. Quem está com mais dúvida, pontual, às vezes ficou com vergonha de falar, fica à vontade para fazer as perguntas, tá bom? Então, até mais, até a próxima.